Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Obrigado por estar conosco na Conexão da Fé, onde nós estamos ajudando vocês a conectar com Deus. Saudações, eu sou o pastor Brian, da Igreja Batista Compaixão. É meu privilégio de poder abrir essas escrituras e compartilhar com os irmãos, amigos, mais uma vez o que Deus tem para nós hoje. Eu quero que nós pensamos no assunto sobre relacionamentos que nós podemos ter com Deus. As escrituras nos mostram que nós podemos ter vários relacionamentos com Ele. Nos mostra que nós, como humanos, temos 7 relacionamentos que nós podemos ter com Deus. E hoje eu quero levar o tempo para mostrar esses relacionamentos e nos desafiar um pouco sobre o nosso relacionamento com Deus. O primeiro relacionamento que nós podemos ter com o nosso Deus, nós encontramos a criação. Na criação, em Gênesis capítulo 1, nós podemos ter, então, um relacionamento de Criador e criação. Em Gênesis 1, 27, a Bíblia diz, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou. Homem e mulher os criou. Então nós temos aqui, na criação, Deus criou sim o universo, é claro, criou todos os animais e criou o homem. Aqui nós vemos que nós somos criados na imagem de Deus. Aqui nós vemos que nós temos um relacionamento já. Se nós nascemos, quando nós nascemos, nós temos um relacionamento com Deus de criação e Criador. Para ter esse relacionamento com Deus, nós não precisamos fazer absolutamente nada. A única coisa que nós fazemos é nascemos. Uma coisa que nós fazemos é deixamos que os nossos pais nos tenham. E então, com isso, na criação, ou quando nós nascemos, quando nós somos feitos por Ele, aqui nós então nos tornamos com esse primeiro relacionamento que nós podemos ter com o nosso Deus. Em Gênesis 1, 27, nós vemos este relacionamento que nós temos da criação e do Criador. O segundo relacionamento que nós podemos ter com o nosso Deus é o relacionamento de Salvador e salvo. Na criação, nós começamos já, ou quando nós nascemos, nós começamos relacionamento de de criação e Criador. Agora, nós podemos também ter o relacionamento de salvo e Salvador. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, a Bíblia aqui diz, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Nós podemos ter mais um relacionamento com Deus. O segundo relacionamento nós podemos ter quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador. O primeiro relacionamento de criação e Criador, nós não fazemos absolutamente nada, simplesmente nascemos. O segundo relacionamento que nós podemos ter com o nosso Deus, nós também não fazemos basicamente absolutamente nada. Jesus Cristo, Deus fez tudo o que nós necessitamos para também ter este relacionamento com Ele. Quando nós nascemos no pecado. E por causa do pecado, nós merecemos o inferno. Nós merecemos a segunda morte, de acordo com Apocalipse 20, 14. E por causa disso, nós fomos separados. Já no nascimento, nós somos separados de Deus e não temos esse relacionamento de salvo e salvador já quando nós nascemos. Mas Ele providenciou tudo, Ele fez a obra completa. E quando Cristo morreu naquela cruz, a obra foi consumada, Ele foi completa, ela foi terminada em Jesus Cristo. Não o que nós podemos fazer, não nas nossas boas obras que nós podemos tentar fazer. Não, a salvação é simples, a salvação é eterna, a salvação é vida eterna. E a única coisa que nós podemos fazer, ou precisamos fazer, para ter o segundo relacionamento com Ele, é aceitá-lo como nosso Salvador. Então, o segundo relacionamento, que é o começo de todos os outros, o segundo relacionamento é o seu relacionamento com Deus como Salvador. Você já aceitou Jesus Cristo como seu Salvador? Você já convidou Jesus Cristo para ser o seu Salvador e já o convidou para entrar no seu coração, pedindo para que Ele perdoasse todos os seus pecados e te levasse para o céu quando você morrer? Se você não fez isso ainda, eu te convido a hoje fazer o seu Salvador e começar o segundo relacionamento que nós podemos ter com o nosso Deus. Então, aqui nós vemos que Deus, Ele sim é o nosso Criador e podemos ter esse relacionamento com Ele. Mas nós podemos ir adiante, podemos continuar e também podemos ter o relacionamento de salvo e Salvador.
Segundo Timóteo, nós já vemos isso, mas continuamos em Salmo 106, nós vemos, esqueceremos-se de Deus, seu Salvador. Esqueceram-se que fizeram grandezas no Egito. Também em Salmo 78 nós também vemos, e se lembravam de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Aqui nós vemos então que Deus quer ser o nosso Salvador e podemos ser o nosso Salvador. Simplesmente colocando a nossa fé nele, nós somos salvos. Em Salmos aqui nós vemos que eles esqueceram o seu Salvador. Deus tinha os salvado, mas eles tinham esquecido do que Deus tinha feito por eles. Então, os primeiros dois relacionamentos que nós podemos ter com o nosso Deus. O primeiro relacionamento é de Criador e criação. Nós fazemos absolutamente nada para isso. Simplesmente nascemos. O segundo relacionamento que nós podemos ter com o nosso Deus é o relacionamento de Salvador e de salvo. A única coisa que nós fazemos para este relacionamento é convidar ou aceitar a Jesus Cristo como o nosso Salvador. Deus e povo é o próximo relacionamento que nós podemos ter com o nosso Deus. O terceiro relacionamento nós encontramos aqui em 2 Coríntios, capítulo 6. Em 2 Coríntios, capítulo 6, nós vemos: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Em que concordância há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Então nós começamos a ver aqui que nós, em 2 Coríntios, devemos começar a fazer algo. Aqui nós vemos o versículo 16, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aqui em 2 Coríntios, nós começamos a ver então o relacionamento que nós podemos ter com Deus, de Deus e povo. Aqui nós vemos, se separaram, eles não estão mais com uma comunhão com as coisas do mundo. Eles não estão fazendo nada para Deus aqui nesse relacionamento. A única coisa que eles fizeram, eles saíram do mundo. Eles saíram das coisas do mundo. Note comigo novamente, e que consenso tem o templo de Deus com o ídolo. Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, os primeiros três relacionamentos que nós podemos ter com o nosso Deus. Nós vemos a criação, nós vemos a salvação, e nós vemos agora um Deus e um povo. Um Deus e um povo, nós começamos a separar das coisas do mundo. Nós começamos a separar do mundo. Nós não temos mais comunhão com o mundo. Nós agora saímos do Egito, sim, nós saímos do mundo lá e as coisas lá do mundo ainda, infelizmente, nos afetam. Então aqui os relacionamentos, os três primeiros que nós já mencionamos, o terceiro sendo Deus e povo. Mas continuando para o quarto relacionamento, é o de pai e filho. O pai e filho. Muitas pessoas falam que nós todos somos filhos de Deus. Isso não é realidade, isso não é verdade, isso é não ensinado nas Escrituras. Nós podemos ter o relacionamento de pai e filho. E sim, Deus quer que nós tenhamos esse relacionamento com Ele. Mas não é todo que tem o relacionamento de pai e filho. Sim, nós todos temos o relacionamento de criador com criação. Em 2 Coríntios, ali continuando no capítulo 6, nós vemos e continuamos. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Então, note que os outros versículos, para ser Deus e povo, nós saímos do mundo. Aqui, nós agora saímos e paramos de fazer o que o mundo faz. Então, para ter o relacionamento de Deus e povo, nós precisamos sair do mundo. Nós nos tornamos o povo de Deus, desculpa. Quando o povo de Deus, os israelitas, saíram do Egito, eles saíram do mundo ali. O simbolismo do Egito sempre, geralmente na palavra de Deus é falando sobre o mundo. Então, quando o povo de Deus saiu do Egito, eles se tornaram o povo de Deus. Aqui nesses versículos, em 2 Coríntios, nós vemos a continuação. Eles saíram do deserto, saíram do mundo e agora se apartaram e pararam de fazer as coisas do mundo. Por isso, sai do meio deles. E apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei.
E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então aqui nós vemos que o relacionamento de pai e filho, ela é um passo além. Ela é assim, além do Deus e povo, ela é além da salvação, ela é muito além do relacionamento que nós podemos ter com o nosso Deus de criação e Criador. Deus criou toda a humanidade e todos que colocarem a sua fé em Jesus Cristo podem ser salvos. E Deus quer que todos nós venhamos ao conhecimento da salvação. Mas nem todos nós somos salvos. Mas nem todos nós que somos salvos temos o próximo relacionamento. Infelizmente, uma pessoa pode aceitar Jesus Cristo, infelizmente eles podem ficar no mundo. Eles podem não mudar nada, eles podem sim ser salvos e ficar lá, fazendo as mesmas coisas que eles fizeram antigamente e ficando com os mesmos amigos, nunca saindo do meio deles. Mas, se nós queremos chegar a ser o povo de Deus, quem é o povo de Deus hoje? O que nós chamamos o povo de Deus? A igreja, as pessoas que estão na igreja. As pessoas que saíram do mundo e agora estão se associando com um novo grupo de pessoas, estão se associando com uma igreja, estão se associando com as pessoas que já também, como eles, são salvas. Agora, tem muitas pessoas que estão na igreja, tem muitas pessoas que são parte do povo de Deus, que não se separaram das coisas do mundo. Eles sim, frequentam a igreja, sim, têm amigos na igreja, mas eles ainda não bebem as mesmas coisas que eles bebiam antigamente. Eles ainda não falam da mesma forma que falavam antigamente. Eles ainda ouvem as mesmas coisas que eles ouviam antigamente. Nada na vida deles tem mudado, a não ser as amizades, a não ser o lugar onde que eles se encontram com os amigos. Uma deles sendo a igreja agora. Agora sim, eles vão para a igreja sendo povo de Deus e Deus. E tem um relacionamento ali com um novo grupo de pessoas, se fazendo, sim, um relacionamento maior do que só um salvo. Mas, para se tornar um filho de Deus, aqui no relacionamento, não na posição, mas no relacionamento, nós precisamos parar ou separar de fazer as coisas de Deus. Então, nós continuamos aqui e vemos que temos vários relacionamentos que nós podemos ter com o nosso Deus. Em João capítulo 1, versículo 12, nós vemos: mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Agora, infelizmente, muitas pessoas pegam esse versículo e falam: você aceita Jesus Cristo, você pode chegar à salvação. Não, não é isso que está falando. Nós somos salvos quando nós aceitamos a Jesus Cristo. Nós podemos ter o relacionamento de filho com Deus quando nós fazemos as outras coisas. Então, nós podemos chegar ao relacionamento de pai e filho quando nós somos salvos. Antes da salvação é impossível ter esse relacionamento. É impossível nós termos um relacionamento com Deus além da criação, antes da salvação. Todos os outros relacionamentos são baseados em ter esse relacionamento de salvação. Então aqui em João nós vemos que quando nós somos salvos, nós então podemos começar a ter outros relacionamentos com o nosso Deus. E uma delas sendo de filho de Deus, o filho de Deus. Então nós temos o quê? Nós temos primeiramente a criação. E quando nós somos criados, nós já temos esse relacionamento. Toda a humanidade tem esse primeiro relacionamento. Depois nós continuamos, nós vamos um além. Nós agora somos salvos. O segundo relacionamento. Nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador. Nós pedimos que Ele nos salve. Nós confiamos nele, só nele, não nas nossas obras, não na religião. Nós confiamos em Cristo e Ele nos salva. Agora nós temos o segundo relacionamento. A de Salvador e de salvo, redentor e remido. Nós temos o relacionamento aqui. Agora, aqui, infelizmente, tem muitas pessoas que ficam ali. Eles aceitam a Cristo, eles agora vão para o céu, não precisam temer mais ir para o inferno, porque nós podemos, como nós vemos em 1 João, podemos ter a certeza absoluta que nós vamos para o céu quando nós temos o segundo relacionamento. Mas, quando nós aceitamos Jesus Cristo, Deus não quer que nós ficamos lá. Ele quer que nós vamos para o próximo passo. E o próximo passo, ou o próximo relacionamento, é de povo de Deus e o seu Deus. E nós fazemos isso quando nós saímos do Egito, quando nós saímos do mundo. Nós começamos a ir para a igreja, nós agora estamos fora do mundo, o mundo não está mais ao nosso redor, nós estamos na igreja com o povo de Deus, tá? Relacionamento, Deus, povo. Quando nós estamos fora do mundo agora, nós ainda, infelizmente, podemos e muitos continuam fazendo as coisas que o mundo faz.
continuam a beber o álcool que não devemos beber, continuam a fumar e a usar o nome de Deus em vão, e fazemos todas as coisas que o mundo ainda faz. Não crescemos para o próximo relacionamento de pai e filho. Agora, ou nós ainda somos povo. Nós sim, vamos para a igreja, mas não fazemos nada para Deus e realmente não paramos de fazer nada que o mundo fazia. Quando nós nos tornamos, ou quando nós crescemos para o próximo relacionamento de pai e filho, nós então podemos, ou nós agora paramos de fazer as coisas do mundo. Nós paramos de beber, nós paramos de fumar, nós paramos de usar o nome de Deus em vão, nós paramos de ir aos lugares noturnos, nós paramos de ir nos boates e as coisas que o mundo fazem, nós agora paramos de fazer essas coisas e agora nós entramos naquele relacionamento de pai e filho. Então, nós temos os primeiros 4 relacionamentos: Criador, Salvador, Deus e Pai, e da nossa parte, da criação, o salvo, o povo e o filho. Depois desses 4, nós temos o próximo passo. Depois que nós separamos do mundo, agora nós podemos ter o relacionamento de Senhor e servo. Em Mateus capítulo 25, nós vemos: e muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e fez contagem com eles. E o seu Senhor lhes disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre pouco fosses fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então aqui nesses versículos nós começamos a ver agora que nós temos um relacionamento de Senhor e servo. Nós já paramos de fazer as coisas do mundo e agora nós começamos. Esse relacionamento é o primeiro relacionamento que nós começamos a fazer algo. A criação, na criação e o Criador, nós não fazemos nada, nós simplesmente nascemos. No Salvador e o Salvo, nós não fizemos nada a não ser colocar a nossa fé em Jesus Cristo. Deus fez tudo o restante. No próximo relacionamento de povo de Deus e Deus, nós saímos do mundo, mas ainda não fizemos nada para Deus. No próximo relacionamento de filho e pai, nós agora paramos de fazer as coisas de Deus, do mundo, mas ainda não fizemos nada para Deus. Agora nós começamos a fazer algo para Ele. Nós paramos de fazer as coisas do mundo e agora começamos a ser transformados. Agora começamos a fazer coisas para Deus. Tem 2 tipos de separação. Tem a separação de alguma coisa e a separação para alguma coisa. E nós, como crentes, nós precisamos ser separados do mundo e nós precisamos ser separados para Deus. Nós precisamos parar de fazer as coisas do mundo e começar a fazer as coisas de Deus. Nós podemos parar de beber, nós podemos parar de fazer todas essas coisas, mas não ler a nossa Bíblia, não orar, não evangelizar, não dizimar, não fazer as coisas que Deus quer que nós façamos, não ter um tempo de comunhão com os irmãos em Cristo. Nós podemos parar de fazer as coisas que nós fazíamos antigamente, nós podemos parar de fazer as coisas do mundo sem começar a fazer as coisas. Mas se nós queremos ter o próximo relacionamento, que é de Senhor e servo, nós precisamos agora, como nós vemos aqui em Mateus 25, e muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos, note Senhor e servos, e fez contas com eles. E o seu Senhor lhes disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aqui nós vemos que quando nós começamos a fazer coisas para Deus, nós vemos que Ele começa a nos abençoar, Ele começa a nos galardoar pelas coisas que nós estamos fazendo para Ele. Quando nós somos salvos e não temos um relacionamento com Ele maior do que isso, quando nós simplesmente somos salvos, um relacionamento de salvador com salvo, nós não temos as promessas de Deus, as bênçãos de Deus. O que a Bíblia diz? Buscar primeiro o reino de Deus. Nós precisamos estar correndo atrás de Deus. E quando nós buscamos as coisas de Deus, quando nós buscamos primeiro o reino de Deus, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, o que isso significa? Se nós só somos salvos, estamos baseados ou fazendo nada para Deus e não estamos separados do mundo, Deus não tem uma promessa que Ele precisa fazer nada para nós, a não ser nos levar para o céu. A salvação, sim, nos garante o céu, a vida eterna. Nós já temos a vida eterna naquele instante que nós aceitamos Jesus Cristo. Mas, aqui nós vemos que quando nós começamos a servir a Ele,
Não somente parando de fazer as coisas do mundo, mas agora começando a fazer as coisas para Deus. Começando a ler as Escrituras diariamente. Começando a ter uma vida de oração com o nosso Deus. Começando a evangelizar. Começando a convidar pessoas para a igreja. Começando a dizimar. Começando a fazer as coisas que Deus quer que nós façamos. Seja pregando, seja ensinando na escola dominical. Nós começamos a fazer certas coisas. Nós agora podemos ter o próximo relacionamento de servo e Senhor. Então, continuando aqui no próximo versículo, nós vemos, disse-lhe o seu Senhor, bem está, bom e fiel servo, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Interessante que nós vemos aqui que Deus nos coloca sobre muito, entre no gozo do Senhor. Ele está prometendo que nós receberemos coisas acrescentadas para nós, responsabilidades depois da nossa morte. Isso significa, a Bíblia nos ensina que quando nós fazemos coisas para Deus aqui na terra, nós vamos ser recompensados durante o milênio. Nós vamos receber responsabilidades durante o reino milenar. E durante aqueles 1000 anos que nós estamos aqui na terra, sobre o reino de Jesus Cristo, nós vamos ter o privilégio de poder reinar juntamente com o nosso Deus. Por quê? Porque nós não somos somente salvos. Porque nós não somos somente a criação dele, não somos somente um povo dele, mas nós agora somos um servo e estamos fazendo as coisas para o nosso Deus. Na próxima passagem, ou aqui em Mateus, nós vemos então no gozo do Senhor. Os primeiros 5, então, nós vemos é o relacionamento de Criador e criação. Depois nós temos a de Salvador e do salvo. O terceiro é de Deus e o povo. O quarto relacionamento é de pai e filho. O quinto relacionamento é de servo e de Senhor. O sexto é o relacionamento de amigo para com amigo. Agora, o relacionamento de amigo para com amigo, nós podemos ver aqui em João capítulo 15. João 15, 14, a Bíblia diz, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Agora lembre, nós já estamos fazendo o que ele falou quando nós somos o servo dele. Então nós já estamos fazendo coisas que ele quer. Mas, continuando, nós vemos já, vos não chamareis servos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Nós começamos a fazer coisas para Deus, nós começamos a servir a Deus e nós começamos a ter um relacionamento de senhor e servo. Nós continuamos a fazer coisas para Deus e agora nós temos relacionamento de amigo de amigo. Qual é a diferença? A grande diferença é a motivação atrás do que nós estamos fazendo. Quando nós estamos fazendo as coisas para Deus porque nós somos um servo dele, nós estamos fazendo coisas por dever. Nós estamos fazendo coisas porque nós precisamos. Nós estamos fazendo coisas porque o pastor mandou. Nós estamos fazendo coisas com temor do que Deus vai nos castigar. Eu dou o dízimo porque eu tenho o medo daquela maldição que Deus colocou lá sobre aqueles em Malaquias que não dão o seu dízimo. Nós frequentamos a igreja porque nós sabemos que tem bênção sim, mas nós sabemos que aqueles que estão fora da igreja não têm a proteção de Deus sobre a vida deles. Então, nós como servo e senhor, naquele relacionamento, nós estamos fazendo tudo, mas estamos fazendo tudo com um temor de Deus, ou sob um temor debaixo dele. Nós estamos fazendo tudo por dever. Nós alcançamos o próximo nível de amigo para amigo quando nós começamos a fazer as coisas porque nós amamos Ele. Não por causa do amor, do dever, mas agora nós fazemos pelo amor que nós temos para Ele. Quando eu fazia coisas antes de casar, tinha certas coisas que eu não gostava de fazer. E eu não fazia se eu não precisava. Quando eu me casei, tinha certas coisas que eu ainda não gostava de fazer, mas eu faço elas agora com um gozo, porque com quem que eu estou fazendo elas? Quando eu estou com a minha esposa, estou fazendo certas coisas, mesmo que antigamente eu odiava fazer aquelas coisas, hoje eu posso até gostar de fazê-las, não porque a coisa mudou, mas agora por causa de quem eu estou fazendo elas juntamente. Quando eu sou um servo e um senhor, o relacionamento de servo e senhor, eu estou fazendo tudo por dever. Eu não tenho um relacionamento tão forte onde que eu estou fazendo de amor para o meu Deus, mas eu estou fazendo as coisas sobre uma pressão, sobre um dever, um pensamento, Deus mandou, então eu tenho que fazer. O próximo relacionamento nós vemos então é um de amigo. Nós começamos a fazer com prazer, nós começamos a amar a ler a Bíblia. Antigamente nós líamos a Bíblia porque precisávamos, porque o pastor falou, você deve ler a sua Bíblia diariamente. Não, hoje nós
gostamos de ler a Bíblia porque ela nos ensina mais sobre aquele que nós amamos tanto, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, quando nós vamos para o relacionamento de amigo para amigo, nós continuamos fazendo as mesmas coisas que nós fazíamos como senhor e servo, basicamente. Mas agora nós temos uma nova motivação. Agora nós fazemos porque nós amamos a Deus. E porque nós estamos fazendo porque nós amamos a Deus, agora aquelas mesmas coisas que nós não gostávamos de fazer, agora nós adoramos de fazer. Tantas delas. Muitas delas nós adoramos de ler as Escrituras porque nós gostamos de estar junto com o nosso Pai. Antigamente nós líamos bem reforçado, bem difícil. Eu acordava de manhã e tem que ler. Mas não, hoje eu posso ler. Amigo de amigo. Então nós vemos que os primeiros 6 relacionamentos que nós podemos ter com o nosso Deus, de Criador e criação. Salvador, salvo. Deus, povo. Pai, filho. Senhor, servo. Amigo, amigo. Esses são os relacionamentos que nós podemos ter aqui na terra. E tem o último relacionamento que nós podemos ter com Deus, que é de noivo e noiva, que nós somente vamos ter quando nós estamos no céu. Esses são os 7 relacionamentos que a Bíblia ensina que nós podemos ter com o nosso Deus. Todas elas são baseadas em certas coisas. Nós vemos o que ela inclui, o que nós precisamos estar fazendo ou não fazendo para encaixar em certos relacionamentos. É claro, na nossa vida nós vamos ter certas partes, podemos pensar que temos certas partes onde nós estamos um pouco mais evoluídos ou mais avançados no nosso relacionamento com o nosso Deus. Mas não importa onde você está hoje nos seus relacionamentos com Deus. O que eu quero te desafiar hoje é, se você está na criação somente, deixa hoje seu dia que você aceite Jesus Cristo como seu Salvador. Hoje, entenda o que você precisa fazer, que é simplesmente pedir, Deus me aceite como um salvo e me leve para o céu, me dá a vida eterna. Se você somente é salvo, mas se não separou do mundo ainda, você não tem um relacionamento de Deus e povo, então eu te desafio de agora sim, sai do mundo. Se você já saiu do mundo, mas não parou de fazer as coisas do mundo, hoje eu te desafio para parar de fazer as coisas do mundo. Se você já parou de fazer as coisas do mundo, mas você não está fazendo nada para Deus ainda, hoje eu te desafio para começar a fazer as coisas para Deus. Se hoje você só faz as coisas para Deus porque é um dever, eu te desafio para começar a ter um amor para o seu Deus, para que você possa fazer não por dever, mas fazer por amor, fazer com prazer, fazer com um relacionamento íntimo, mais íntimo com o nosso Deus. E esse é o relacionamento mais íntimo que nós podemos ter aqui na terra com o nosso Deus. Um dia, graças a Deus, nós vamos ser arrebatados ou nós vamos morrer, mas um dia nós vamos para o céu. E um dia nós vamos poder ter o relacionamento perfeito com o nosso Deus, de noivo com noiva. Mas até aquele dia, vamos cada vez mais estar tentando crescer nos nossos relacionamentos com o nosso Deus. Não importa onde que está agora, mas que amanhã, que o ano que vem, e que cada vez nós podemos estar mais avançados nos nossos relacionamentos com o nosso Deus. Eu espero que essa lição, esse tempo que nós tivemos junto, eu espero que ela seja uma bênção e que você possa entender melhor como você pode crescer nos seus relacionamentos com o seu Deus. Eu também espero que ela possa ser um desafio para você também crescer nos seus relacionamentos. E que esse ano seja melhor que o ano passado. E que o ano que vem os seus relacionamentos sejam mais avançados do que este ano. E que Deus possa nos abençoar diariamente de estar envolvendo e desenvolvendo um relacionamento mais íntimo com o nosso Deus. Não esqueça, Deus é bom todo o tempo. Todo o tempo, Deus é bom. Tenha uma boa noite. Obrigado por se juntar a nós na Conexão da Fé, onde nós te ajudamos a conectar a Deus.